Olá pessoal, começando mais uma aula do nosso curso. Hoje a nossa aula, talvez uma das aulas mais importantes desse módulo, ao meu ver, e por esse motivo eu peço a sua total atenção. Vou tentar ser o mais didático possível e nós vamos falar na aula de hoje sobre as operações que nós vamos fazer no imóvel que nós criamos na aula passada. Indo já lá para o sistema, nós vemos que nós criamos na aula passada esse imóvel chamado Casa de Praia Ubatuba. Se a gente entrar aqui, nós podemos ver o histórico de operações, a operação que nós fizemos a compra na conta do Bradesco, né, a conta que serviu de base para que nós comprássemos esse ativo no módulo de investimentos. Lembrando que nós estamos controlando aqui ativos no módulo de investimentos, esses ativos imóveis, no caso aqui um imóvel que nós compramos por esse valor de R$ 100.000. Podemos ver aqui também um resumo do ativo, em que nós temos aqui o valor investido e o valor atual. Como é um imóvel que nós ficamos responsáveis por atualizar a cotação dele manualmente, nós vamos trabalhar com ele hoje aqui, fazendo algumas operações. As operações que nós vamos fazer estão aqui nesse menu mais operação. Nós vamos primeiro fazer registros de receitas de aluguel, ou receitas em geral, mas aqui ele coloca como aluguel. Vamos também fazer o registro de despesas. Logo após, nós vamos falar sobre a atualização da cotação, esse atualizar cotação. E, por último, nós vamos falar da venda desse ativo imobilizado aqui no sistema, no módulo de investimentos. Então, começando, nós vamos já fazer uma operação, trazendo para a vida prática. Digamos que essa casa você tem para investimento e aí você alugou ela uma temporada e você vai registrar aluguéis. Então, como eu faria isso? Vamos clicar aqui em mais operação e simplesmente clicar em aluguel. Nós vamos ter aqui a opção de registrar uma receita de aluguel. Eu vou registrar aqui no dia 1º do ano de 2022, 1º de janeiro, o valor recebido de R$ 1.000. E aí, digamos que eu tenha mais duas receitas de aluguel, digamos que seja uma casa aí que você alugue em uma plataforma de aluguel, como o Airbnb, alguma coisa do tipo. Nós vamos registrar aqui mais duas receitas de aluguel em dias diferentes. Dia 1º, dia 4, vamos registrar uma também de R$ 1.000. Esses campos aqui eles já estão fixos, porque a conta que nós usamos para comprar o imóvel foi a conta corrente do Bradesco, então ela fica fixa aqui. Esse imóvel ele vai, entre aspas, pertencer a essa conta do Bradesco por toda a vida dele até que você se desfaça, e aí na venda esse valor vai ser disponibilizado também nessa conta Bradesco. Então todas as receitas elas vão cair nessa conta do Bradesco, as receitas, as despesas da mesma forma vão ser debitadas de lá. Podemos clicar em salvar. Lembrando que eu posso também anexar documentos, então posso colocar aqui comprovantes dessa receita que eu quiser, um contrato, por exemplo, as reservas que eu fiz no aplicativo. Então, nós podemos clicar em salvar. Eu vou registrar mais uma rapidamente aqui, da mesma forma, R$ 1.000, aqui no dia 10. E vou salvar. Então, nós já temos aqui que o sistema ele já nos deu uma rentabilidade nesse gráfico de rentabilidade bruta. Então, nós temos aqui no dia 1º, essa rentabilidade foi subindo à medida que foram sendo reconhecidas essas receitas. Então, assim, eu quero já registrar uma despesa também e depois mostrar esse reflexo, né, nessa página aqui e em outras páginas também de rentabilidade, no extrato da conta também, da mesma forma. Partindo para as despesas, antes de mostrar os resultados dessas operações, eu quero partir para as despesas, né? Da mesma forma, nós podemos vir aqui em mais operação e clicar em despesas. E aqui eu abro um parêntese. Essas despesas que nós estamos incorrendo aqui nesse imóvel, ao nosso ver, elas são despesas que são exclusivamente para a manutenção desse imóvel. Então, aquela despesa que você fez uma limpeza no imóvel, você detetizou o imóvel, você arrumou uma infiltração simples que deu na parede. Qualquer despesa, seja a despesa do dia a dia desse imóvel, algo que não se incorpore ao valor desse imóvel legalmente. Então, assim, aquelas despesas do dia a dia, né? Então, nós vamos registrar aqui essas despesas. Vou colocar aqui uma despesa de R$ 100, vou colocar duas despesas, uma de R$ 100 no dia 7 e vou clicar novamente, vou colocar outra despesa no dia 10 de R$ 200. Então nós tivemos essas despesas, nós vemos que a curva aqui do gráfico já começa a dar uma caída, né, por conta dessas despesas. Nós temos um resumo financeiro aqui desses resultados, né? Tivemos receitas de aluguel de R$ 3.000 e despesas com esse imóvel de 300. Então, o resultado apurado ele dá zero porque a gente não fez nenhuma venda desse imóvel. Então, eu quero te mostrar aqui também os resultados
que essas operações geraram no sistema de uma maneira bem rápida aqui. Nós podemos abrir o extrato de contas. Vou abrir aqui uma nova guia, o extrato da conta Bradesco. Nós temos aqui os resultados. Esse aqui é a compra do apartamento, então nós vamos desconsiderar esses 150 mil, mas o restante é referente a essa casa de Ubatuba que nós compramos. Temos aqui a compra da casa pelos 100 mil, o registro do aluguel aqui de R$ 1.000, os 3 registros de aluguéis, né? Então aqui as despesas com o imóvel que nós registramos, então o resultado é refletido aqui nesse extrato. E aí nós podemos aproveitar que nós estamos aqui no extrato e fazer também alguns preenchimentos que nós temos acesso aqui, como, por exemplo, colocar tags, como informar centros de custos. Então, eu posso simplesmente selecionar essas operações que nós fizemos e conciliá-las também. Vou marcar todos aqui, vou desmarcar apenas a compra do apartamento. Então, se nós já comparamos o extrato com o nosso sistema, nós podemos conciliar esses lançamentos na data de cada um e podemos também, da mesma forma, marcando todos aqui, editar em lote. Então, nós podemos alterar algumas informações que constam nesses lançamentos e, por padrão, o sistema não coloca um centro de custo. Então, nós podemos aqui colocar um centro de custo de receita, uma receita variável mensal, por exemplo, né, e alterar todos de uma vez. Podemos também associar tags ou desassociar tags, lembrando que esse é um recurso até novo no sistema, implementado esses dias. Podemos aqui colocar, talvez como renda passiva, esse aluguel que nós temos, se nós tivéssemos selecionado apenas as receitas. Como eu coloquei despesas junto, eu não vou colocar essa tag aqui, mas você pode alterar da forma como você quiser esse lançamento. Vou colocar só o centro de custo aqui, apenas as ocorrências selecionadas, e ele colocou aqui o centro de custo, receita variável mensal, que é uma receita que varia de acordo com os aluguéis. Outro lugar também que a gente pode visualizar esses resultados é no resultado da carteira aqui, da análise da carteira, os resultados financeiros, né? Se a gente pegar aqui do começo de 2022, janeiro, nós vamos carregar aqui por alguns meses, 4 meses apenas, só para a gente ter essa noção aqui. Então nós vamos ver aqui que a casa de praia, ela teve esses resultados aqui em janeiro, R$ 2.700, se a gente for fazer aquela diferença aqui dos R$ 3.000 para os 300 de despesa. Ele dá aqui um relatório anualizado para a gente poder ter uma base de informação confiável acerca desse imóvel. Por isso que é interessante a gente controlar como ativo, né, esses imóveis que são para investimento. Nós podemos ir na análise da carteira, apenas janeiro, porque as operações ocorreram só em janeiro mesmo, né? E aí aqui a gente poderia visualizar a rentabilidade. Eu vou colocar tipo de ativo e aí vou selecionar imóveis, né? Ele me daria a rentabilidade desses imóveis que eu tenho. No caso aqui eu tenho dois, né, que seria aquele apartamento e a casa. Nós tivemos proventos de aluguéis apenas da casa, então aqui está os R$ 3.000 de proventos, né, que foram o meu resultado financeiro desse mês. E aí você poderia incluir esse ativo, inclusive, nas estratégias de alocação. Eu não vou fazer isso aqui porque a gente já fez bastante cadastro de estratégia de alocação, então você poderia ir lá na estratégia e incluir esse ativo lá na categoria, digamos, imóveis, na sua estratégia e definir um percentual que você quer, conforme aquelas aulas que a gente já viu de estratégia de alocação. Então, voltando aqui para o imóvel, eu vou clicar aqui em visão geral e vou voltar para o imóvel para a gente trabalhar lá dele. Eu quero frisar para você essa questão da despesa. A gente não gosta de usar as despesas para registrar aqueles gastos que você vai incorporar o valor do custo de aquisição desse imóvel. E aí, falando disso, a gente entra na parte da questão dessa função aqui, atualizar a cotação. Esse recurso ele serve para a gente aumentar o valor da cotação que foi comprado esse imóvel. Então, assim, vamos pensar a respeito dessa atualização de cotação. Digamos que você teve uma despesa nesse imóvel que você verificou que se caracteriza como uma melhoria no imóvel, que você poderia incorporar esses valores de despesa ao valor de aquisição do imóvel para fins de declaração de imposto de renda, para constar lá na declaração de imposto de renda. Porém, assim, a gente vê que esse recurso do sistema, essa atualização de cotação, ele não vai servir para esse fim, porque ele vai alterar a rentabilidade do seu ativo. Isso não é adequado ao nosso ver, porque esse aumento se deu contra uma despesa que você fez. Você fez um investimento, você teve uma despesa para fazer esse investimento e o sistema ele acaba afetando a questão da rentabilidade. Nós podemos fazer um teste aqui, né, atualizar a cotação desse imóvel, ele está R$ 100.000, nós
Podemos atualizar aqui para 120 mil, vou incluir essa cotação hoje, vou salvar, ele te dá uma variação, um resultado de 20 mil reais, por ser 120 que eu coloquei, a variação é de 20%. Porém, você concorda comigo que você teve um gasto, você efetuou uma despesa para que esse valor aumentasse. Então, a gente não concorda que seja feito dessa forma, porque essas despesas elas não vão aumentar ou diminuir a nossa rentabilidade no final das contas e vai gerar uma informação um pouco distorcida. Então eu vou cancelar essa operação rapidamente aqui, eu posso vir aqui em atualizar a cotação de novo, ele vai me mostrar o histórico, eu vou excluir esse valor aqui de 120 mil reais, ele volta ao valor original. Você que também não sabia como fazer isso, é dessa forma, você clica aqui e pode excluir essa cotação que você incluiu. E eu vou clicar em salvar, ele voltou à situação inicial. Então, assim, eu queria deixar para vocês também onde que você pode consultar se aquelas melhorias que você fizer no seu imóvel pode ser incorporada a esse custo de aquisição. A gente tem aqui o perguntão da Receita Federal, né? Eu vou deixar esse link aqui também nessa aula para que você possa consultar. Você vai no item 553 do perguntão e aqui você vai ter as condições que você pode considerar essas despesas como atualização do valor de aquisição do seu imóvel, do custo de aquisição do seu imóvel, que é aquele valor que você vai declarar lá na declaração de ajuste do imposto de renda, e aí aqui ele vai te falar quais são as situações que você pode considerar. Fala aqui também para consultar o 623, a pergunta 623, se você clicar ele já leva lá para você. Eu não vou fazer essa leitura, mas eu vou deixar para vocês consultarem e julgarem se realmente essa despesa que vocês vão incorrer no imóvel de vocês, se é passível de incorporação. E aí a gente chega nesse impasse, né, de como a gente vai fazer no caso dessas despesas que a gente já viu lá no perguntão da Receita Federal, que podem ser incluídas, né? Lógico que tem as regras lá, a questão de nota fiscal, a questão de projeto, aprovação desse projeto na prefeitura, isso você vai ler lá no perguntão e consultar a Receita. Aqui eu vou dar um exemplo de que você fez um investimento de 10 mil reais nesse imóvel e aí você quer incorporar o valor de custo de aquisição desse imóvel. E aí a gente não faria por essa operação de atualizar a cotação justamente por aquilo que eu já mencionei para vocês, porque ele muda alguns detalhes que não são reais, né, dessa questão da rentabilidade principalmente, né, trazendo uma variação de resultado aqui. Então, como a gente faria? A gente tem que ser sincero com vocês em falar. Todas as vezes que a gente se depara com uma situação assim no sistema, nós somos os primeiros, eu e o Diógenes, a enviar sugestões, né, ali para o pessoal do MD e pedir essas melhorias. É uma coisa que a gente já conversou com os donos lá. Para quem não sabe, né, muita gente pergunta: ah, vocês são os donos, vocês fazem parte dos sócios do sistema. Então, assim, quem dera a gente fosse, né? Mas não somos, né? Somos apenas entusiastas aqui que a gente decidiu compartilhar com vocês um pouco, né, da nossa experiência no sistema. E aí, sempre a gente manda para eles essas sugestões de melhorias, né, de ajustes no sistema. E essa é mais uma dessas sugestões. Criar aqui no Mais Operação uma função aqui que você possa incluir essas melhorias que você fez, porém que essas melhorias não afetassem a rentabilidade, elas fossem simplesmente incorporadas ali no custo de aquisição sem ter o condão de alterar essa rentabilidade e algumas outras demais particularidades ali do ativo. E lembrando, o MD não tem essa função e eu particularmente desconheço um sistema no Brasil que tenha esse sistema. Nós sabemos, pelas conversas que nós temos com o pessoal do MD, eles já estão estudando uma forma de melhorar essa questão das melhorias no sistema de registro de imóveis. Então, assim, como nós queremos a todo custo ajudar vocês nessa utilização do sistema, nós fizemos alguns estudos aqui, eu e o Diógenes, temos essa conta teste, então nós fizemos vários testes, gastamos um tempo aqui para poder bolar uma forma que você conseguisse, né, utilizar o sistema para registrar o seu imóvel, nesse caso, atualização do valor do custo de aquisição.